Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E eu acabo de receber a notícia de que foi confirmado por um perito forense que as assinaturas que Ana Hickman alega não reconhecer são autênticas, ou seja, ela de fato assinou aqueles documentos pedindo empréstimo no banco Daicoval e hoje ela alega não ter assinado esses documentos. Tudo isso foi comprovado segundo uma análise pericial e isso pode mudar tudo. Então hoje eu vou mostrar uma parte desse laudo pericial para vocês. Eu tive acesso, são mais de 100 páginas e ali de fato confirma a autenticidade das assinaturas em documentos que estão hoje no centro de uma disputa judicial. Esse empréstimo é no valor maior de R$1 milhão, então não é pouca coisa. Mas antes, deixa eu te fazer um convite especial e o melhor, de graça. É o seguinte, dia 27 de fevereiro, às 8 horas da noite, irá ocorrer o evento Debaixo do Tapete Vermelho. Para quem curte cinema e acompanha o Oscar, esse é o evento perfeito. E sabe o melhor de tudo? Ele é gratuito, basta você se inscrever no link que eu vou deixar no box de informações aqui embaixo ou no primeiro comentário fixado para você ser notificado no dia do evento. Então acesse o link, se inscreva por lá para você não perder esse evento. Lá iremos abordar sobre a indústria do entretenimento, sobre os filmes indicados ao Oscar, histórias por trás de cada filme, cada polêmica que está acontecendo, então não perca, porque será um evento muito legal. Bom, então é isso, não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu comentário, eu vou responder todos os comentários desse vídeo, então pode deixar 1, 2, 3 comentários que eu vou responder tudo e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, parece que a Ana Hickman teve uma nova derrota na justiça. Sim, na mesma semana ela teve 2 grandes derrotas. A primeira eu comentei com vocês no último vídeo e agora essa é referente às suas assinaturas nos empréstimos com o banco Daicoval. Essa investigação teve início na 16ª Vara Civil do Fórum Central da Comarca de São Paulo, sob a condução do juiz Dr. Paulo Bernardi Baracá. O objetivo da investigação era esclarecer se as assinaturas da Ana Hickman no empréstimo do Daicoval eram verdadeiras ou falsificadas, uma vez que ela estava alegando que não tinha pedido aquele empréstimo e que tudo tinha feito parte, na verdade, de uma grande fraude orquestrada por Alexandre Correia, Cláudia Helena e que teria até a gerente do banco envolvida nisso tudo. Então, pessoal, ela alega que era uma vítima de uma grande conspiração, uma grande armação, onde milhões de reais foram solicitados de empréstimos em seu nome e no final a dívida teria ficado para ela. Então, ela era uma grande vítima aqui dessa fraude. Depois dessa denúncia que ela fez, o juiz nomeou um perito judicial para analisar as assinaturas feitas no documento pedindo o empréstimo. E não é um perito particular contratado nesse caso, e sim um perito nomeado pela justiça, ou seja, ele não foi contratado por nenhuma das partes. E resultado disso foi emitido um laudo grafotécnico. Agora, o que é um laudo grafotécnico? É um exame que busca identificar se uma assinatura foi feita de próprio punho ou se há indícios de falsificação. Isso é feito com base na comparação com assinaturas autênticas da pessoa investigada. Então, eles pegam assinaturas autênticas, por exemplo, do RG de uma pessoa e compara com a assinatura do documento para saber se é autêntica ou falsificada. Para essa análise, o perito utilizou equipamentos de alta precisão, como scanners e softwares super avançados, e foram avaliadas várias características da escrita, como a pressão, a inclinação das letras, espaçamento, fluidez do traço, porque cada pessoa tem um padrão único de escrita e é possível comparar assinaturas questionadas com assinaturas autênticas, para tentar identificar características compatíveis que indicam se é autêntica ou falsificada. E essa análise foi feita de forma minuciosa. Esse documento tem mais de 100 páginas explicando toda a metodologia utilizada para fazer essa análise, todas as assinaturas que o perito avaliou estão nesse documento. Tem vários documentos da própria Ana Hickman, documentos originais dela ali dentro, e eles serviram como base de comparação para comparar com a assinatura que está no documento pedindo o empréstimo, e o resultado eu já adiantei para vocês, né? E para avaliação, eles solicitaram documentos originais da Ana Hickman, como o RG, a sua CNH, passaporte, título de eleitor, tudo para conseguir comparar com assinaturas feitas no contrato do empréstimo.
Ela também forneceu amostras das suas assinaturas, análise completa, então ela teve que ficar fazendo várias assinaturas em um documento ali, que levou para análise forense. E com base na conclusão do laudo grafotécnico, ficou confirmado que as assinaturas analisadas foram de fato produzidas pelo punho da senhora Ana Lúcia Hickman Correia. Isso significa que não houve falsificação. E os documentos questionados são todos autênticos. Isso confirma que os documentos analisados são legítimos e que não houve falsificação ou qualquer fraude. Ela mesma assinou aquele pedido de empréstimo de R$1,5 milhão. Nesse laudo tem alguns questionamentos que o perito responde, e um desses questionamentos é que a perícia judicial atual divergiu de um parecer técnico anterior, elaborado pela assistente técnica nomeada na época. E ele confirmou que realmente discorda das conclusões desse parecer anterior, destacando que a análise feita com base nos documentos originais comprova a autoria daquelas assinaturas. Isso significa que, diferentemente da assistente técnica, o perito confirmou que os grafismos pertencem de fato a Ana Hickman. O laudo pericial também destaca que os documentos originais foram devidamente entregues à perícia pelo banco Daicoval, o que garantiu uma análise direta das peças autênticas. Isso permitiu o uso de métodos científicos apropriados para confirmar tanto a autenticidade da assinatura quanto a integridade aí dos elementos grafotécnicos. Dessa forma, a perícia judicial teve acesso aos documentos originais, diferentemente de outras análises que podem ter sido feitas com base em documentos copiados, com cópias de documentos. E isso fortalece ainda mais a conclusão de que as assinaturas questionadas são de fato genuínas. E ter acesso a documentos originais é fundamental em uma perícia grafotécnica, isso por diversos motivos técnicos e também jurídicos, como por exemplo, a precisão na análise dos traços. Porque os documentos originais permitem a observação de detalhes que não podem ser vistos em documentos copiados, como por exemplo a pressão na escrita. Isso você não consegue ver em um documento que foi copiado, a força aplicada ali na caneta. Isso pode indicar se a assinatura foi feita naturalmente ou se ela foi imitada. A textura também, o relevo, porque a presença de sulcos no papel pode evidenciar a autenticidade daquela escrita. Cópias também podem mascarar indícios de falsificação, como traços tremidos, pausas na escrita ou retoques. E com o documento original é possível verificar se houve alguma rasura, sobreposição de tinta ou então alguma montagem digital. E agora, pessoal, ficou confirmado, aquelas assinaturas eram sim de Ana Hickman. Todas as rúbricas que tem naquele contrato, a assinatura no final do contrato do empréstimo é tudo dela. Ainda ela falando que não, que foi vítima aí de uma fraude. E agora, quais são as implicações dessa conclusão? Como as assinaturas são autênticas, o contrato analisado tem validade legal e ele pode ser usado inclusive como prova legítima por uma das partes. E agora ela vai ter que pagar esse empréstimo de R$1,5 milhão que foi solicitado nesse contrato, que ela alegava que não havia sido ela que tinha solicitado. Porque, para quem não entendeu ainda, ela está solicitando a suspensão dessas dívidas de empréstimos bancários, alegando que não reconhece a sua assinatura. Então ela alega que outra pessoa pediu empréstimo no lugar dela, então ela não tem que pagar ali a mensalidade desse empréstimo. Ela fez isso com diversos bancos e também com o Daicoval, mas agora ficou comprovado que a assinatura pertence a ela e ela vai ter que pagar o empréstimo. E quanto à possível responsabilização, caso tenha havido alegações infundadas de falsificação, a parte que fez pode ser responsabilizada por litigância de má fé. Então ela pode ser processada aqui por agir de má fé, por falar que não assinou algo que comprovadamente ela assinou. E essa seria a segunda vez que Ana Hickman seria acusada de agir de má fé, porque ela também está sendo acusada de agir de má fé por ter depositado a pensão do Alexandre Correia em uma conta negativada. Eu contei todos os detalhes sobre isso no último vídeo desse caso, então quando você terminar de ver esse aqui, dá um pulo lá se você ainda não sabe do que está acontecendo, e você vai saber mais uma derrota na justiça que a Ana Hickman teve. Então a segunda derrota que ela teve em uma semana. Ela também teve outras derrotas que eu trouxe para vocês em outros vídeos sobre esse caso, é só pesquisar aí no canal que você vai encontrar. E é isso, pessoal, essa é a atualização que eu tenho para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você está achando. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Oi, Elisa, tudo bem? É a Ana Hickman que tá falando. Eu pedi pro Ale te encaminhar esse áudio aqui porque
Eu preciso te agradecer pessoalmente por mais uma vez ter nos ajudado tanto. Ele acabou de me passar a linha de crédito que vocês aprovaram, que você foi lá e batalhou por nós. Quero muito que você transmita a todo mundo do banco o quanto isso vai nos ajudar